Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o FGA11, um Fiagro que vem entregando rendimentos bem consistentes, rendimentos acima de 1,4% ao mês, bem interessante. E nos últimos dias ele vem caindo de preço, né? Vocês devem estar assistindo esse vídeo, acredito, no dia 25. Tô gravando ele 17, ele já tinha perdido aí os 10 reais, né? Ele sempre ficava ali 10 reais e tal, já perdeu os 10 reais. Vamos ver aí, bem provável que no dia que vocês estão assistindo já esteja aí bem próximo ao VP. Mas enfim, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Tiveram algumas movimentações aí durante o mês e a gente vai dando uma atualizada. Ele começa falando, né, Fiagro, carteira de crédito conservadora, ele tem bastante operação com rating internacional, né? Isso é um ponto bem legal porque a gente vê alguns fundos trazendo classificações de rating da gestora, rating interno. Para mim, isso não vale alguma coisa? Até que vale, mas pô, não se compara a uma FITS da vida e tal. Nem chega nem perto, né? Uma Standard Poor's não chega, cara. Então é bom quando a gente tem um rating de uma agência dessa internacional. Ele vem fazendo giro, né, desde já tem uns 2 ou 3 meses, e ele conseguiu 2 centavinhos por cota. Tem que lembrar que ele é base 10, né? Então, como se tivesse conseguido aí 20 centavos por cota se ele fosse base 100. Distribuiu aí 14 centavinhos. Ele ainda tem uma reserva aqui de 1,5 milhões aí de reais, algo próximo de 5, 6 centavos mais ou menos, para distribuir quando ele quiser, né? Enfim, um pouquinho sobre a gestora antiga da empresa, antiga FG. Tem mais de 17 anos no mercado, estruturou mais de 20 bi de reais de operações. Então, assim, não é um player novo e tal, não é um aventureiro que está aqui, né? Enfim, a gente consegue ver, né? FGA11 é o ticker, as taxas caras, assim como todos os fiagros, né? Infelizmente, os fiagros têm essa característica, porém, pelo menos, né? Estão entregando rendimentos assim altíssimos. Isso é um lado bom, né? Porque beleza, estou pagando taxa cara, mas estou recebendo um valor interessante. Ele pagou 1,45% no mês, tá chegando aí a marca de 20 mil cotistas, tá crescendo bastante, né? E olha que ele só fez 2 emissões, fez o IPO e mais uma. Já tava na hora, né? Já poderia ter feito uma terceira e não fez. E o número de cotistas crescendo de forma consistente, né? Taxa média da carteira dele, CDI mais 3,7 e 45% da carteira com rating superior a A-. Panorama setorial. Vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto, né? Ele fala um pouco de açúcar e etanol, que o montante de cana processada já está atingindo o mesmo patamar da safra anterior. Os preços do açúcar estão tendo uma recuperação, né? E deve se manter nesse valor aí também. E um ponto, né? Ele coloca, apesar do aumento dos preços do açúcar, observa uma redução nos prêmios futuros do açúcar a partir da recuperação do preço do etanol no mercado interno. A possibilidade de retorno dos impostos federais do combustível ganha força com o avanço da discussão acerca da PEC de transição. E, falando nisso, o STF fez uma decisão lá acabando com aquele teto que o Bolsonaro tinha feito de 17% do ICMS. Logo, o ICMS dos combustíveis pode subir. Alguns estados, principalmente no Nordeste, já aumentaram. E aí vocês sabem, né? Aumentando o imposto, aumenta o preço da gasolina, consequentemente aumenta o preço do álcool, consequentemente aumenta a inflação. E quem paga? O povo, né? Enfim, complicado, né? Uma pena. Essa foi uma medida que controlou bastante os preços dos combustíveis. Mas pensando no etanol é algo bom. Se você pensar assim, pro etanol é bom? Porque aí vai ajudar a recuperar os preços e tal, as usinas, vai aumentar a margem das usinas. Fertilizante, vamos conversar um pouquinho sobre fertilizante. Vem caindo os valores, porém ainda está altíssimo em relação ao pré-pandemia. Olha esse gráfico aqui. A linha cinza é o valor atual. Olha a linha verde clarinha, que é a linha do pré-pandemia. Nem tanto pré-pandemia que é o problema, é o pré-guerra, né? O pré-guerra Rússia, que atrapalhou bastante. Então olha só onde que tá. É um aumento, assim, é um volume 90% superior. Pensa isso pro produtor, como é que tá, né? Então ele coloca, as importações de adubos químicos no Brasil sofreram uma queda nos últimos 2 meses. Questão de preço e a questão da dificuldade de acesso. Eu já comentei isso com vocês lá no início do ano sobre a dependência russa que o Brasil tem de fertilizantes. Né? É bastante. Para quem não sabe também, né? A Rússia é o nosso 6º maior parceiro comercial no que tange
importações que a gente faz. Então, essa guerra, querendo ou não, mais que o Brasil não entrou em nenhum tipo de. Não fez nenhum tipo de sanção à Rússia e tal, avacalhou um pouco a gente, principalmente na questão dos fertilizantes, né? Enfim. Ele até coloca, ó, já foram gastos 23 bilhões de dólares em fertilizantes no ano, contra 13,7 bilhões do ano anterior. Olha isso. E aí, você imagina o cenário que é o seguinte: fertilizante está caro pra caramba e o dólar está começando a querer subir, né, por causa de toda essa bagunça política que tá dando aí. E aí, vão gastar quanto? 100%, 200%, 120%, 130%? Como é que fica pro produtor isso? Então fica ligado nisso aí, né? Uh, um pouco aqui ele coloca que deve observar uma redução nos próximos meses, o que é bom, né? A gente vai vendo aí o preço dos insumos vem caindo nos últimos meses. Soja, tendência de alta, tem alguns fatores, são aí três. Primeiro, condições climáticas adversas na Argentina, problemas logísticos com a de grão nos Estados Unidos e no Brasil, e os recordes do volume importado da União Europeia também com impacto na guerra. Vocês veem, né, como é que a guerra causa impacto, por mais que uma guerra você vai falar assim, mas é só a Rússia e a Ucrânia, olha o impacto que está dando no mundo inteiro. Fertilizante ficando caro, soja ficando cara. Por que a soja está ficando cara? Porque a Ucrânia era uma grande produtora. E aí a Europa comprava da Ucrânia e não tem como, né? Aí tem que comprar de outros lugares, tá puxando o preço para cima. Fora que eles também não estão conseguindo produzir, né? Porque eles estão em guerra. Vamos lá, comentários do mês. Ele coloca giro dos papéis, diversificação e prêmio para os cotistas, né? Eles colocam em várias lives, cartas, etc. Eles colocaram que os pilares de geração de valor para o investidor era originação e estruturação própria, porque eles conseguem pegar taxas melhores, conseguem reverter essas taxas para o fundo, capacidade de giro dos papéis, né? Fazendo ganho de capital. E aí eles começaram a fazer esse giro, né? Ele até colocou uma coisa nova que aconteceu, que eles fizeram uma compromissada para conseguir aí bancar umas operações que eles estavam, né, para comprar, até porque eles não tinham caixa. Então, eu acho que esse é o primeiro Fiagro que faz alavancagem. Se eu não me engano, eu acho que o da Capitânia tem também. Não me lembro. Mas, enfim, a gente coloca aqui, né? Ele até coloca, o ativo utilizado em garantia foi o CRA da Jazz Machado, uma empresa AAA. Com isso, você consegue uma taxa mais barata. Porque como é que funciona a alavancagem em fundo de papel? Não, querendo ou não, você quer um fundo de papel. Você pega um CRI, um CRA que você tem em carteira e você dá ele em garantia para um banco. Então você vira para o banco e fala assim, banco, eu tenho esse CRA aqui, ó, e eu tô pegando dinheiro emprestado, eu distribuidor de garantia. Aí o banco olha e fala, não, tá bom, mas eu não vou te emprestar todo o valor que você tá me dando esse CRA, não, eu vou te emprestar só metade, que é o que eles chamam de haircut. Então, se o CRA é de 10 milhões de reais, eu vou te oferecer 5 emprestado, e caso você não pagar, eu tenho um CRA de 10 para compensar minha dívida, né? É por isso que eles fazem isso. E essa questão do haircut também é um jeito chique de falar LTV, né? Mas quando se fala de compromissada, não utiliza CLTV, utiliza haircut. Agora, por quê, galera? É porque o povo gosta de enfeitar a porra dos nomes pra gente ter que ficar aprendendo um monte de coisa diferente, sendo que poderia usar LTV mesmo, né? Enfim, mercado financeiro. Faria Limes. Vocês faltaram a aula de Faria Limes, aí tem essas coisas. Ele coloca. E aí outro ponto, quando você faz essa operação, o CRA ele continua com você, ele continua os juros, a amortização vem para você, não vai para o banco, vem para você. Só que ele fica em garantia, ele fica no ambiente da CETIP em garantia. Então o banco executar é muito fácil, é só ele apertar um botão e executa. Mas ele continua te entregando dinheiro, e aí ele até coloca que eles tiveram uma rentabilidade líquida de 2,8% superior por conta dessa questão, né? Aí ele coloca, com a data de liquidação do CRA usina WD, o CRA Jazz Machado ainda estava em lockup dentro do mês de novembro. O que é isso, o tal de lockup? É quando você estrutura uma operação e a operação nasce, ela fica travada para negociar. Você não pode vender esse papel no secundário, então ela fica com esse lockup, né? E aí eles fizeram algumas vendas, alguns giros, né? Eles estão comentando que venderam uns ativos aí, fazendo ganho de capital e conseguiram um valor de 2 centavos por cota, né? Ele traz um ponto. Ó. As duas operações que foram vendidas possuem um carrego médio CDI mais 3,34, utilizando parte dos recursos para comprar duas novas operações que juntas possuem um carrego médio de CDI mais 4,35. Então, muito interessante isso. O fundo reciclando a carteira, né? É o que eu falo sempre com vocês em fundo de papel. Tem que reciclar a carteira. Se não reciclar, fica defasada a realidade de risco, né, do país. Então, muito legal, né, aumentar a taxa da carteira.
Eles compraram duas operações, eu não vou passar por elas agora, até porque lá embaixo a gente vai ver elas com mais calma. Então vou passar, vou só destacar o ponto que eles pegaram uma operação IPCA e taxa de IPCA mais 10,8, uma taxa muito boa, hein? Taxa muito boa. Vamos seguindo. Compraram também um pouquinho de Fiagro, só para otimizar o caixa, e compraram eles todos abaixo de R$10. Eles aumentaram o dividendo retido, e a gestão fez isso por conta desse cenário mais incerto. A gente está vendo como é que tá a notícia aí, sabe? Os noticiários estão muito incerto. Então, o fundo está um pouco mais conservador. Ele até coloca o seguinte, ó, com a eleição do novo presidente e ainda sem saber quem são os ministros e a linha de condução do governo, vamos manter ativos mais defensivos em carteira por mais tempo, postergando o giro de papéis corporativos com menor nível de risco, mas que possuem maior capacidade de enfrentar períodos adversos. Então, vocês verem. Galera, eu sei que aqui no canal, nos últimos vídeos, eu venho pegando um pouco mais duro nessa parte de política, mas vocês estão vendo aí. Eu não é picuinha, não sei o que. De fato, tem parte de picuinha, sim, porque a gente está vendo a lambança que está sendo feita. E aí, vocês têm que botar, né, a cabeça no lugar, largar a emoção de lado e ler os relatórios. Todos os gestores estão apreensivos. Todos os gestores estão apreensivos. Tá todo mundo com o fiofó na mão. Então, você vê aí, não sou eu que tô falando. Agora, você vai mandar e-mail pra gestora reclamando, falando, que absurdo, não sei o quê, porque quando era o Bolsonaro não tinha medinho de girar, agora que o Lula vai virar, porque tem gente que comenta, começa a encher a porra do saco. Então, vai lá, enche o saco da gestora, fala com eles pra eles girar a carteira, fala com eles, nem dizem certeza, não, vocês ficaram 4 anos aí sem certeza, porque agora tem certeza. Porque tem gente que não parece que não abre aqui ó, o leque de visão. Então a gente tá vendo, ó, atrapalhando o que tá acontecendo, o cenário adverso aqui, atrapalhando o giro da gestora. A gente tá deixando de ganhar dinheiro porque a gestora não vai girar. Eles poderiam muito bem tá girando papel, entregando mais resultado pra gente, mas eles não vão fazer porque eles falam, cara, agora é a hora da gente botar o fundo mais à defensiva. E aí, consequentemente, se o fundo, que hoje está pagando 14 centavos, vier a começar a pagar um pouco menos, porque está na defensiva, depois não adianta reclamar, fala, esse fundo é uma bosta, caiu o yield, não sei o que, tá aí. Temos os motivos, né, caso venha acontecer algo do gênero. Ele coloca, todos os meses temos diminuído nossa exposição em papéis de giro e aumentando nossos papéis em carrego, né? Então a ideia deles é fazer essa movimentação. O fundo distribui 4 centavos por cota, dá um yield de 1,45%. Se analisada a quase 20%, né? Bem decente. Para frente, ainda teremos operações relevantes para vender e aumentar nosso ganho de capital. Então faremos isso apenas se vermos boas oportunidades de alocação e que não representam aumento significativo do risco de crédito da carteira. Então, a gestora que antes estava trabalhando para girar, já tem uns 3 ou 4 meses que eles colocaram, falaram, agora nós vamos girar essa carteira, já estão aqui, ó, reduzindo as manetes, tirando o pé do acelerador, vou dar uma segurada nesse giro aí, porque a gente não sabe como é que vai rolar, né? Aqui um pouco dos ativos, a gente consegue ver, os mais variados, rating aqui bastante, né? A carteira dele, metade dela não tem rating, mas a outra metade tem, e rating internacional ainda. Fundo com seus 18 mil cotistas. Aqui a DRE tem muito o que falar, né? É só a receita de giro de papel que veio aqui, 640 mil. A carteira dele a gente já conhece, tem suas concentrações, beleza, faz parte, inerente ao tamanho do fundo. Aqui eu comentei das empresas, ó, de agentes de rating, né? S&P, Moody's, cara, é outro nível, né? E aqui a alocação a gente já conhece, vamos correr lá para as operações que ele comprou no mês, só para a gente finalizar aqui rapidão. Tá aqui, ó, novas alocações. Ponto Rural. Insumos agrícolas lá em Londrina, no Paraná, cidade boa. Descrição. Ponto Rural trabalha no mercado de insumos agrícolas. O mercado tem performado muito bem com o aumento do preço dos insumos, né? A gente está vendo lá o tanto que o fertilizante e tudo mais subiu. Com sede de Londrina, tem forte atuação no estado do Paraná e tal, região tradicional do agro. 75 profissionais, 2.800 clientes e tudo mais, faturamento de 487 milhões de reais em 2021, olha. Números saudáveis e patrimônio líquido de 33 milhões. Garantias, fundo de reserva, aval de sócios, não fiduciária das duplicadas mercantis, performance com razão mínima de garantia de 110%. Estratégia principal, carrego do ativo. Temos também a Prime Agro, até parece nome de empresa como chama? De carne, né? Se tivesse o mercado para a picanha da Prime Agro, parece. Mas não é fertilizante. Lá em Toledo também, cidade boa, lá no interior do Paraná.
Empresa com 10 anos no setor de fertilizantes, vocês estão vendo o tanto que o preço do fertilizante subiu. Ela vende para todos os estados, marca própria deles, né? Marca própria. A empresa faturou 95 milhões em 2021 e a expectativa é de faturar só 175 nesse ano, tipo, quase o dobro. Quase o dobro. E as garantias que são oficiais recebidas é aval de sócios e estratégia de carrego de ativo. Então, galera, é isso aí que a gente viu no FGA, fundo se colocando numa posição um pouco mais defensiva, segurando um pouco o giro, e a gente vai monitorando, né? A gente vai monitorando isso aí. É aquela coisa, galera, em momentos como esse fica até ruim de girar, porque o mercado inteiro tá apreensivo. Então, se você tem lá, eu tenho aqui 10 milhões de reais que eu quero comprar um CRA pra mim. Eu sou um granfino, sou um ricaço aqui, quero comprar um CRA pra mim de 10 milhões de reais. Ah, vou comprar de quem? Ah, tem esse fundo da FG Agro aí, conheço o gestor e tem um CRA ali que eu gosto. Aí começa essa bagunça política e tal. O que você vai fazer? Você vai falar, cara, né, o cara mais conservador. Fala, cara, peraí, vamos esperar um pouco e tal, não vou comprar agora não, dá uma segurada aí, vamos ver o que tá acontecendo. E aí tem essa queda de liquidez, o mercado fica mais receoso e tal. Às vezes, a gestora lá atrás estruturou esse CRA, sei lá, CDI mais 4. E ela ia vender com compressão de taxa, logo com ganho de capital, pro cara, para esse granfino teórico que eu falei, a CDI mais 3, né? Aí, agora, nesse cenário incerto, o cara fala, não, eu não aceito pagar tão caro nesse cara, não, eu quero CDI mais 3,5. E aí trava um pouco e a gestora fala, putz, aí não vale a pena fazer o ganho de capital, não vale a pena fazer o trade, né? Enfim, momentos de incerteza só atrapalham o mercado como um todo, né? A gente tá vendo isso aí, a cada dia, cada notícia que sai, felizmente, é o que a gente tem para hoje, né? Então, galera, valeu aí, até a próxima, fui!